Olha, nós tivemos um percurso de muitos mestres famosos. Muitos mestres que eram disputados pelos senhores de engenho. E raríssimas, raríssimas mestras. O grupo era liderado pelo mestre. E, nos tempos passados, o líder era sempre um homem, nunca uma mulher. Mas nós tivemos uma mestra que quebrou com esse tabu de uma forma brilhante. A mestra Joana Gajuru. Ô novo ano, Deus te leve, Deus te traga, mas eu não te jogo praga, Deus te livre do fim. Eu te gosto, a Gajuru não passa banho, a pena que me acompanha. Eu te gosto, a Gajuru não passa banho, a pena que me acompanha. Eu não É com grande satisfação que eu estou aqui para falar um pouco da vida de minha mãe, Joana Gajuru, que para mim é a maior honra da minha vida. Porque cheguei na companhia de Joana Gajuru com meus 7 anos de idade, na década de 1955, e convivi com ela até a década de 1988. E eu tenho tanta coisa boa para falar de Joana Gajuru, que no momento que eu começo a falar de Joana Gajuru, a emoção me domina. Joana Gajuru é dos anos 800, né? Então, ela contava essa história para mim, que eu era muito curiosa de conversar com ela, que nasceu em Lagoa da Canoa, a mãe dela. Ela é filha de mãe solteira. A mãe dela trabalhava na casa do senhor de engenho, dono de um vapor de algodão, e trabalhava de graça, porque na época era escravo mesmo. Era tão escravo que a mãe solteira não tinha direito de criar seu filho. A mãe solteira na região que fosse mãe de qualquer um filho tinha que ou passar para o senhor de engenho ou levar para o grutilhão. E me chamava muita atenção essa história desse grutilhão. O que era grutilhão? Uma grota onde ficava ausente do vilarejo, né, do povoado, e que ficava esses negrinhos, tudo nu, sem roupa, sem calçado, sem alimentação. Quando ela já tinha seus 20 e poucos anos, que a mãe dela já tinha regressado de Lagoa da Canoa para Pilar. E a infância dela foi Pilar. Então, ela gostou de João, foi o primeiro amor e foi o último. E ela disse que deu uma fugida com João. Mas, como João olhava para ela e disse que via ela mais preta do que ele prometia de ir à casa dos pais dele, mas nunca dizia que levava ela. E um certo dia ela conheceu que ele estava se envergonhando dela. E eu perguntei, por que ele se envergonhava da senhora, Dinha? Ela dizia, porque João era mais fulo do que eu. E o que é fulo? Fulo, no português, para eles, era uma pessoa mais claro de uma pessoa preto. E ela conviveu 8 meses com João, não foi mãe. E João começou maltratando muito ela. Foi quando ela decidiu deixar João e voltou para a casa de sua mãe, Maria Rosa da Conceição, em Pilar.
Na casa dela todo mundo comia, na casa dela todo mundo era agasalhado, na casa dela todo mundo se divertia, todo mundo era animado, barriga cheia, muito respeito, muito carinhosa, não negava de ninguém. Eu chamo Joana Gajuru, meu poço de água cristalina. Foi o presente maior que Deus me deu na minha vida. Que eu não tive o direito de conhecer pai. E eu tive o direito de conhecer uma criatura tão brilhante, tão maravilhosa, quanto minha mãe Joana. Eu não me lembro de ter conhecido alguém mais forte, uma mulher mais forte, mais guerreira do que a Joana. Quando eu tinha, em média, 10 anos, eu já conhecia a Joana Gajuru ensaiando guerreiro, nesses altos aqui. Ali em cima, na Cabeça do Galo. Chama-se Cabeça do Galo, onde tem uma estátua ali em cima do Padre Cícero. Ali era sede de guerreiro, era sede de baiana, de pastoriz. Era muito conhecida dos usineiros aqui de Alagoas, por onde ela andava, né? E onde ela chegava, encontrava aposento. E ela andava sempre com o pessoal dela, que acompanhava ela, né? Para trabalhar com ela. Então, lá na Roncadeira, onde eu nasci, Joana Gajuru chegou lá e ficou lá. Lá ela ensaiou guerreiro, ela trabalhava para o proprietário da fazenda vizinha, onde nós morávamos, e dali veio também o conhecimento da gente, aquele relacionamento, assim, de conversa, né? E ela lá ensaiava guerreiro e eu também gostava de apreciar. Todo sábado eu estava lá, apreciando o guerreiro ensaiado por ela, né? Tanto usineiro quanto fazendeiros, que ela pegava serviço desse pessoal, eles custeavam, eles bancavam tudo isso, né? Ela tinha o pessoal dela, né? Ia pegar, ia buscar, mandava buscar e trazia e formava aquela equipe. Durante o dia trabalhava, durante a semana trabalhava com ela e fim de semana dançava guerreiro mais ela. Muito chegada a outras pessoas que gostavam de conversar com ela, ela não tinha nada de valentia. Pelo contrário, ela era uma mulher mansa. Ela se vestia o seguinte, ela se vestia de saia, paletó e chapéu. E ia trabalhar. E não tenho conhecimento disso. Não. Se ela fumava? Não, nunca vi Joana Gajuru fumando, não. A Joana andava com uma peixeira, falava pouco, uma voz bem firme, e ela era chamada pelos senhores de engenho e depois usinas e donos de terra, de grandes propriedades, para capinar a área onde deveria ser plantada a cana. Então ela chegava com um batalhão de homens, cada um com a sua enxada, e ela é quem acertava tudo. Acertava com o dono da terra e pagava aqueles homens para trabalhar ali. Não é brincadeira uma mulher se responsabilizar por 50, 60, até 100 homens que ela juntava da região do Agreste e trazia para as usinas aqui, na região da Mata, como falam. Comandava um batalhão de operários. Por que não criar o seu próprio guerreiro, não é? E Joana preparou o guerreiro dela,
que era o mais bonito, porque Joana era muito respeitada pelos proprietários de terra. Então, quando ela chegava, já dando ordem que ia organizar o guerreiro, que o guerreiro estava precisando de nova roupa, etc, etc, eles cuidavam logo de atender a Joana. Dava a ajuda que ela precisava para dar o pontapé no folclore dela, né? Até porque, no final do ano, as casas desses proprietários ficavam cheias da família, que vinham de férias, e Joana apresentava o seu guerreiro no terreiro das Casas Grandes, que era a maior atração das festas natalinas. O conhecimento de Joana Gajuru com o guerreiro foi o seguinte: quando houve a separação dela com João, até aí ela não trabalhava com nada. Vivia assim, da pesca, na fazenda Gurganema, outro lado da Lagoa do Pilar. Depois, ela, trabalhando com peixe mesmo, mas ela começou a ir para pagodes de casa, tapagens de casa. Na época, as casas eram tapadas de barro e ela já cantava pagode. Batia em pandeiro, cantava pagode e era chamada para tapagem da casa do vizinho, tipo mutirão. E ela chegando lá, cantava lá os seus pagodes, batia no pandeiro, pisava no pé e amassava o barro. Passando o tempo, ela foi chamada para uma fazenda por nome Zaiuma, que era da usina Uruba. E lá ela fez a sede do guerreiro. Mas ela passou pouco tempo nessa fazenda e aí a fama dela já foi indo para os usineiros, que ela trabalhava com esse batalhão de homem e era corajosa e tinha disposição para tudo. Aí um já foi chamando o outro. Chegando na usina Uruba, ela se encontrou com um colega dela que já cantava peça de guerreiro e ele fez o convite para ela. Joana, você que gosta muito de pagode, de carnaval, dessas coisas assim de festa, você tem coragem de ensaiar um guerreiro comigo? Aí ela falou, é comigo mesmo. Você canta e eu danço junto às mulheres e nós faz o guerreiro e faz logo. Aí ele achou, tá brincando. Ela disse, estou falando sério, Joana Gajuru nem mente e nem anda de brincadeira. Pedro Mendes, lá em Capela, tem uma tabela que é do norte para o sul. Pedro Mendes, lá em Capela, tem uma tabela que é do norte para o sul. Mas o Arthur, ele canta moderno, só se fala em Adelmo e na Joana Gajuru. O guerreiro dela era bem frequentado. E ela tinha o mestre dela. Quando o mestre fracassava, ela mesmo botava o chapéu na cabeça e ia cantar, né? Aí em Pintaba Grande, cantei com ela, brincamos.
ela, até ela me cansou para eu sair com ela, ela saía para fora, não podia sair, eu tinha na usina, sertão todinho, ela saía de Maribona e passava quase um mês no meio do mundo. Naquele tempo saiu o dinheiro, né? O pessoal gostava de fazer dinheiro. Hoje, a gente brinca aqui, poucas pessoas chegam, né? Tá caindo para fora. Eu vou fechar a minha sede com a minha força de sanção. É Mar de São Sebastião, ele é quem vai me ajudar. O meu palhaço vai para casa descansar com a sua força divina. E me ajuda, me ensina, o mestre vai a descansar. O guerreiro é o nosso folguedo mais representativo de Alagoas. Nós somos um estado muito rico em folguedos populares, mas de todos os folguedos, o guerreiro é o que melhor representa o povo alagoano. A partir do próprio nome, guerreiro. Somos guerreiros a partir dos caetés, da defesa da terra. Guerreiro já está dizendo, os guerreiros, né? Então, e vem tanto de guerra que se usa uma munição de espada, né? A cultura popular tem uma importância muito grande, porque é uma manifestação espontânea. Ela representa exatamente a cultura onde os brincantes vivem. Daí se aflorar a manifestação cultural de forma bem conectada com a terra onde se mora, com o nosso chão. Daí a grande importância da cultura popular de uma maneira geral. E os folguedos estão nesse universo das brincadeiras motivadas pelo cenário local, porque são espontâneas. Em uma época em que era tão difícil a liberdade feminina, a igualdade no trato, ela mostrou que isso era possível. Ela foi, sobretudo, uma feminista. Teve a coragem de ser uma feminista, de defender os direitos da mulher, em uma época em que não se podia andar nem de calças compridas, não é? E ela já andava com a sua camisa masculina, suas botas, seu cabelinho bem cortado para não dar trabalho. Então, foi uma mulher no comando. Zumbi e Joana Gajuru, para mim, são duas grandes figuras que Alagoas deve respeitar pela história. E nós que defendemos uma igualdade no tratamento dos gêneros, nós temos em Joana um estandarte, um exemplo maior. Nós estamos tendo a satisfação de conversar e de ver sempre bonita, sempre elegante, a mestra Maria da Conceição, mais conhecida como mestre Joana Gajuru, que é realmente um dos valores culturais de Alagoas. Mestra, eu gostaria que a senhora desse sua opinião, como é que a senhora se sente em participar de um guerreiro? Qual a satisfação que a senhora tem em participar? A senhora se sente bem? Sinto muito bem. E há quanto tempo a senhora começou a dançar? Com 15 anos de idade. Aonde? Em Pilar. Pilar. Quem foram os seus mestres? Foi Patrícia, Zé Henrique. Pilar, né? Ô, novo ano, Deus te leve, Deus te traga, mas eu não te jogo praga, Deus te